Meu nome é Judex Vital, eu sou haitiano e não sou brasileiro, apesar de, de falar português, né? E em 2010, a partir de 2010, começaram a chegar os brasileiros no Haiti, os missionários, né? E vocês sabem o que aconteceu lá naquele dia de 12 de janeiro de 2010, e aconteceu um terremoto lá no Haiti que matou 300 mil pessoas, e a situação do país já estava uma situação bem precária, bem difícil, e o terremoto só vem piorando essa situação. Mas Deus, no seu amor, nos salvou desse catástrofe, porque hoje eu posso salvar que foi a mão de Deus que me tirou lá naquela casa e porque quando eu estava lá assistindo televisão, e aí a terra começou a tremer, eu estava dentro da casa, aí a televisão capotou, a casa capotou como um barco. Você imagina você está na terra firme e de repente você viu a terra ficou literalmente como um mar. Aí quando saí na rua era mais assustador vendo as casas subindo, descendo, parecendo uma onda assim. Aí as casas começaram a cair como castelo de areia. Aí naquele momento eu falei, então acabou, é o fim do mundo. Porque eu não sabia, e durou 35 segundos. Você imagina, em 35 segundos, 300 mil pessoas morreram. Tem família inteira que desapareceram. E foi um momento muito difícil, muito triste. Mas também aconteceu um terremoto na minha vida também naquele dia, porque foi um momento que Deus usou para me levar a pensar em mim mesmo, a deixar de ser egoístas, porque a nossa vida não vale nada. E se estamos aqui, nós estamos aqui para nós mesmos. Estamos aqui para os outros. Da mesma maneira que Deus não existe para si mesmo, Ele existe para nós, porque Ele nos ama, Ele nos criou e nos colocou aqui nessa terra. Então, eu comecei a pensar nessas coisas, eu comecei a refletir, e Deus começou... Mas eu tinha um problema. Quando você crescer numa família cristã, é muito difícil quando você for desviou do caminho do Senhor, você voltar, porque parece que o Satanás está mais bravo ainda e usando as coisas para impedir você voltar, porque te acusando na sua consciência, te acusando pelas coisas erradas que você fez, te acusando pelo conhecimento da palavra que você já conhece. E então são todas essas coisas, mas graças a Deus, Deus foi todo poderoso na minha vida e me resgatou. Eu voltei para o caminho do Senhor, e o Senhor já tinha me prometido que eu ia vir para cá. E a confirmação do pastor Rogério, né? Quando ele falou isso, aí eu me lembrei de um sonho que Deus já tinha me dado, que eu ia viajar, que eu ia vir para cá, para o Brasil, que eu ia estudar, que ele me ia levar através... Eu lembrei que o outro pastor Rogério me deu um tênis e fez um ato profético, né? Eu não sei se você lembra, né? Aí ele disse, esse tênis é para você andar pelas nações. E vendo como que Deus é fiel, e hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração, está em Apocalipse, capítulo 12. E eu creio que eu vou compartilhar hoje
Eu creio que muitos de vocês aqui têm lutado contra o inimigo, têm lutado contra o adversário, e durante muito tempo ele usa uma estratégia para destruir a vida dos nossos irmãos, para impedir a eles de crescer, de conhecer a Deus e de poder servir a Deus também. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11. Diz assim: Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: Agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar sua vida e morrer. Amém. Você sabe qual é o nosso maior inimigo? As pessoas falam que é nós mesmos, né? Mas nesse texto nós lemos esses versículos que João que estava mostrando quando Deus se revelou a ele, Deus mostrou para ele as coisas que iam acontecer. Mostrou também as coisas que estavam acontecendo, que já aconteceu e que vai acontecer. E ele estava vendo isso e Deus estava mostrando as coisas para ele. E uma das coisas que Deus mostrou para ele é a derrota do Satanás e a vitória dos irmãos sobre ele. E mostrou como e por que eles foram vencedores. Diz o versículo 10, fala: Então ouvi uma voz no céu que dizia: Agora chegou a salvação de Deus. Chegou a salvação de Deus. Chegou agora o reino do seu Cristo. Na versão que eu li, que está no meu celular, não sei se é a mesma aqui, eu falei: a salvação e a força e o reino do nosso Deus. Tudo o que precisamos chegou. Chegou a salvação, chegou a força, chegou o reino do nosso Deus, o reino do nosso Deus, e chegou o poder do seu Cristo. Por quê? Essas coisas chegaram. Porque já o acusador do nosso irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. O diabo só tem um método.
acusar. E ele não tem criatividade. Por quê? Porque não precisa. Estava falando com uma pessoa essa semana, ele falou, não precisa de criatividade, porque dá certo. Se os métodos que ele usa dão certo, porque precisa de criatividade. Agora, para que esses métodos não dão certo, os irmãos têm que saber lidar com isso. Os irmãos têm que saber como passar além dessas coisas, como ser vitorioso sobre essas coisas. E está dizendo, por quê? Gostaria. Essa versão tem um pouquinho de diferença. Eu gostaria de ler nessa versão primeiro, que é mais clara. Está dizendo assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. A primeira coisa que garantia a vitória do cristão é o sangue do Cordeiro. Mas como o sangue do Cordeiro? E você sabe que muitos de nós nós não conhecemos a importância. Obrigado. A importância do sangue de Jesus Cristo. E nós não damos valor ao sangue de Jesus Cristo, ao sangue do Cordeiro. E para você entender melhor a importância do sangue, vamos lá em Êxodo capítulo 12, que fala, nós não vamos ler, mas eu creio que vocês que leem a sua Bíblia conhecem muito bem essa história. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, e Deus queria castigar o povo do Egito, Deus queria matar todo mundo. Eu vou dizer para você, Deus, na sua justiça, não tinha plano de matar só os egípcios. Iam matar todo mundo. Mas só que tinha um homem chamado Moisés, que era servo de Deus, que conhece o plano de Deus, e que conhece a justiça de Deus, e escutava a voz de Deus. Ele diz ao povo: você vai pegar um cordeiro puro, imaculado, você vai matar, você vai passar o sangue do cordeiro na porta. E quando o exterminador vem, ele vai passar por cima. Ele não vai matar os primogênitos. Ele não vai matar os seus filhos, porque há sangue. O sangue foi derramado por você. E quando vem o exterminador, ele passa por cima da casa e não faz mal para esta casa. Mas na casa dos egípcios, é grito, é morte, é decepção. Mas na casa do povo de Deus, é alegria. Eles estavam dentro comendo, enquanto na casa dos seus vizinhos, o exterminador estava destruindo. Graças ao quê? Graças ao sangue do Cordeiro. Mas esse sangue não é para nós. Esse sangue é para Deus. E quem sabe, quem conhece a importância do sangue, não é nós, é Deus. É por isso que nós também precisamos entender isso também. A importância do sangue de Jesus Cristo para Deus. A importância do sangue do Cordeiro para Deus. Viu que o sangue foi passado para fora e o povo estava dentro? Então o sangue não era para o povo.
Da mesma maneira, Jesus Cristo, quando morreu, a palavra de Deus diz que ele entrou com seu próprio sangue no Santo dos Santos, que não é feito de mão de homem. Se você lê em Hebreus, ele ofereceu seu próprio sangue santo. Esse cordeiro que o povo Israel, que os cordeiros que o povo Israel matava lá naquele dia, era a sombra, era a imagem de que Deus queria fazer. Porque se você lê em Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz que a lei, a velha aliança é a sombra do novo. O que é a sombra? A sombra não é a realidade. A sombra te dá uma ideia da realidade. A partir de uma sombra, eu posso já identificar o que está por trás. Por exemplo, se eu vi a sombra de um cachorro, eu vou identificar que é um cachorro. Mas a sombra não é o cachorro. A sombra me dá uma ideia do cachorro. É por isso, quando Jesus Cristo apareceu lá, João Batista disse, ele é o Cordeiro de Deus. O verdadeiro Cordeiro de Deus, que apagará o pecado do mundo. Porque o sangue do cordeiro, o sangue dos bois, não tinha esse poder de tirar o sangue. E Jesus ofereceu o seu sangue para Deus. Aí Deus aceitou esse sangue como perdão, como preço para os nossos pecados. Deus é justo, Deus é santo, Deus é o juiz. Jesus veio com seu sangue e ofereceu a Deus, e Deus aceitou isso. Quem é você pensando que o sangue de Jesus não pode perdoar? Quem é você de pensar assim? De pensar que seus pecados, os seus erros são maiores do que o sangue de Jesus? Ou não foi suficiente para perdoar os seus pecados? Deus aceitou o sangue como preço para os seus pecados. Deus é maravilhoso, Ele é grande, rico em sabedoria. Ele aceitou o sangue de Jesus como preço dos seus pecados. Agora, quando vem um acusador dizendo você é assim, você é pecador, você é assim, você não pode orar a Deus, você não é uma pessoa santa. Mas o sangue de Jesus foi derramado. O sangue de Jesus está na presença de Deus. E ainda a palavra de Deus falou que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue do Abel. Então o sangue fala. O sangue fala. Então o sangue de Jesus Cristo que está na presença de Deus fala em seu favor. Amém. Glória a Deus. Então quem é você para não aceitar isso? Quem é você para não perdoar? E seus pecados eram tão grandes, muitos diante de Deus, que você tem dificuldade a entender esse perdão, mas é real, Ele te perdoa. Agora, quem é você para não perdoar os outros? O seu próximo, a sua sogra. O acusador, ele acusa os santos dia e noite. É o trabalho dele, acusar. E você sabe que o que é ruim na acusação é que a acusação ele te impede a
crescer, a viver o Evangelho, porque você sempre se ficar no mesmo lugar, você não conseguir avançar. E a Bíblia diz isso também em Hebreus. Ele falou que se o sangue de uma vaca ou de um boi lançado, aspejado, procura a pureza da carne, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, de um Espírito eterno, purificar a sua consciência, para que você possa servir o Deus verdadeiro. Então a sua consciência, o diabo, ele age na sua consciência. A consciência é uma coisa boa, mas ele não pode ser o Espírito Santo na sua vida. Porque a sua consciência, como que fala isso? Ele é façonado pela moralidade. Por exemplo, você vive numa sociedade que aceita algumas coisas, ou você vive debaixo da lei de um país, aí você vai agir em conformidade à lei do país ou à moralidade que tem nesse país, mas isso não significa que está certo. E quando você cumprir a lei, ou você vive uma vida moral, aí a sua consciência, você apesa a sua consciência, eu estou certo. Mas isso não significa que você está certo. E ele acusa através da consciência para que você fique culpado, se sentir culpado das coisas, dos erros que você fez no passado. Ele age assim. As coisas que você deixa de fazer. Mas o sangue de Jesus Cristo foi derramado. E ofereceu o sangue na cruz. E Deus aceitou o sangue como preço dos seus pecados. Então o acusador não pode te acusar mais, porque quem acusa os eleitos, quem pode acusá-los? Ninguém, porque quem perdoa é Deus, quem salva é Deus. Então se Deus salva, se Deus perdoa, quem pode te condenar? Ninguém. Então, a acusação do inimigo não tem poder sobre a sua vida. E os santos o venceram pelo sangue do Cordeiro. É a primeira coisa. E a segunda coisa que diz que aqui eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho. Pela palavra. Pela palavra do testemunho. Você sabe que existe um testemunho lá no céu? Se chama o testemunho fiel. Jesus Cristo. Ele sabe o que está acontecendo no céu, ele conhece o plano de Deus, ele sabe tudo de Deus. E ele veio para nos revelar o plano de Deus, a palavra de Deus, o certo. No diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos, ele disse que ninguém subiu no céu, senão o Filho do Homem que está no céu. Ele estava na terra quando ele falou, o Filho do Homem que está no céu. Então ele está dizendo que eu estou aqui com você, mas estou lá também. Por isso que as palavras que eu disse, eu não disse daqui,
vem de alto, vem de Deus. E se vem de Deus, pode crer, pode acreditar. Eu não estou falando de mim mesmo, eu falo o que eu escutei lá. Quem dou glória a Deus porque existe um homem na presença de Deus. Existe um homem na presença de Deus, Jesus Cristo. E Ele nos representa na presença de Deus. Por isso que podemos nos aproximar de Deus e escutar sua palavra através dele. E podemos conhecer os segredos, as coisas que Deus esconderam durante muitos anos. E hoje é revelado porque estamos nele. E a palavra diz que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A palavra do testemunho. O que é testemunho? É uma pessoa que presenciou alguma coisa e fala do que ele vê e ouviu. Então, se sabemos que a palavra de Deus é verdade, por que nós não acreditamos? Por que nós não obedecemos? Por que nós não submetemos a sua palavra? Porque quando nós lemos a nossa Bíblia, pensamos que só apenas que a opinião de uma pessoa. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que Deus, depois de falar com os profetas, no tempo passado, mas nestes dias ele fala através do seu Filho, Jesus Cristo. Ele fala através de Jesus Cristo. Eu não estou falando de palavra de homem, eu estou falando da palavra do Criador, daquele que criou o céu e a terra. E não é opinião do homem. Hoje existe essa tendência de misturar a palavra de Deus. A pessoa escuta a palavra de Deus, aí vem a sua opinião. Vem a opinião do público. Vem a opinião do século. Vem a sua própria opinião. Ele mistura tudo para ter o que eu não sei que é. A palavra de Deus tem que ser obedecida, tem que ser praticada na sua essência, na sua pureza. Não mistura a palavra de Deus. É por isso que precisamos ler a nossa Bíblia sem os óculos denominacionais. Porque a religião muda essa palavra. A tradição. Jesus Cristo diz para os fariseus: vocês anulam a palavra de Deus com seus tradições. Se a tradução, ele anula a palavra de Deus. Quando vem uma coisa dentro da igreja que não é a palavra de Deus, que é apenas uma tradição, uma coisa que pastor fulano fez. Ah, pastor fulano diz, mas o que diz a palavra de Deus? Será que se você pega uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, que nunca sabe de igreja,
nunca teve contato com igreja nenhuma e começou a ler a palavra de Deus, será que a sua igreja será como a igreja de hoje? Precisamos pensar muito sério. Porque não dá para misturar a palavra de Deus. Deus é Deus, a sua palavra tem autoridade, tem que ser obedecido. Aí Deus fala, você começa a pensar nas suas coisas, Deus fala, você começa a pensar na sua família, você começa a pensar o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Aí você começa a ver que maneira que você pode praticar a palavra sem ofender, sem machucar. Ou em outra palavra, você altera a palavra de Deus. Você muda a palavra de Deus. E a terceira coisa é que a vitória do cristão. Então, você quer ter a vitória? Primeiro, o sangue de Jesus Cristo, a importância do sangue de Jesus Cristo. Segundo, a palavra do testemunho. Fala exatamente o que você ouviu, o que você vê. E pratica o que você escutou. Não mistura as coisas. Não mistura a sua opinião. Não coloca a religião dentro disso. Porque a religião é a tentativa do homem para conhecer a Deus. Mas o Evangelho é o Deus mesmo que vem na carne para se revelar a nós. Nada que podemos fazer para conhecer a Deus, senão Ele vem aqui mesmo, viveu no meio de nós e nos mostra quem Ele é realmente. Então, se você quer estar na religião correta, se você quer ter vitória sobre o Satanás, você está na palavra de Deus. Porque está dizendo que o Satanás, o diabo, a serpente, a antiga serpente, Satanás, o diabo, ele é mentiroso. Mas se você não conhece a verdade, você vai estar na mentira. E a mentira vai destruir sua vida. E é muito sério. Sabe serpente, sabe como é que ele funciona? Ele vem com veneno, ele pica, injeta o veneno no seu sangue, aí fica observando. Aí a presa você que é a presa, você vai cair morta no final. Ele age assim, ele vem com as suas mentiras de todos os lugares, nas mídias, em todos os lugares. Enche o mundo com mentira. Mentira sobre a vida. Mentira sobre a família. Hoje estamos no tempo que nós não podemos falar de matrimônio. Eu creio que logo essa palavra matrimônio não vai existir. Está mudando os conceitos, os valores. Porque vem com a sua mentira, injeta nas pessoas, e que quem não conhece a verdade, a mentira vai destruindo. Vai destruindo a sua vida. É um veneno. Ele é mentiroso. Ele quer injetar suas mentiras na sua vida. Mentira acerca da sua família, dos seus filhos, de igreja, de tudo. E no final é a destruição. Ele vem para matar, roubar e destruir. É por isso que é chamado de serpente. Porque ele tem veneno. Mas se você não conhece, sabe o que é bom na mentira?
A mentira é muito parecido com a verdade. Até que você descobriu que é mentira. Eu posso dizer que eu tenho um jato no Haiti, que eu tenho uma casa de 3 andares no Haiti. Se você não sabe, você vai acreditar. Até que um dia você ir no Haiti, você viu que a casa que eu estou morando nem é meu, nem é minha. Agora, você quer construir a sua própria opinião ou você quer deixar a palavra de Deus construir a sua mente, os seus pensamentos, a tua palavra? Porque a mentira é bonitinha. Mas você vai entender que era mentira quando você viu que não deu certo, que no final destruir toda uma geração. A palavra diz que marido amar sua mulher como Cristo amar sua igreja. Mulher, submissão a seu esposo. Isso é a palavra de Deus. Mas o que diz a sociedade? Vocês têm direitos iguais? Hoje você pode decidir o que você quiser. Se seu marido diz uma coisa, você pode dizer outra coisa. E por isso que é muito importante, antes de casar com uma pessoa, tem que saber se ele pode ser seu pastor. Porque você vai estar submetido a ele pelo resto da sua vida. Isso é opinião, mas se você não sabe disso, aí você vai ver, não, mas as frases, né, que os caras hoje estão lançando lá na internet, movimentos, nova esquerda, hoje falam de nova esquerda. Você vai ver que, nossa, que legal, né? Mas no final, se você não conhece a verdade, vai destruir a sua vida. Jesus Cristo, a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu estou falando de Deus que se faz carne, aquele que criou o céu e a terra, aquele que criou todas as coisas, disse, eu sou o caminho. Não existe outra verdade. Ele não diz que eu sou uma verdade, não. Eu sou a verdade. Fora de mim, tudo é mentira. Tudo é mentira. Então, se quer ter a vitória, permaneça na palavra de Deus. E a terceira coisa é e não amar a sua vida, que para mim é o mais importante. No início, quando perguntar qual é o seu maior inimigo, tem uma pessoa que fala, nós mesmos. Uma pessoa respondeu isso, nós mesmos. Não amar a sua vida. Renúncio à sua vida. Renúncio aos teus sonhos, aos teus projetos. Porque você cresceu num mundo que não conhece a Deus. Você está vivendo num mundo que odeia Cristo.
os seus princípios, os seus valores vêm do mundo, é tempo de renunciar a eles e considerar a palavra de Deus. É tempo de renunciar a si mesmo. Não, mas eu não posso deixar isso. Isso foi praticado pelos meus avós, meu bisavô, meu pai. Mas questiona esse valor que você tem para sua família ou para sua vida. Questiona, coloca diante da palavra de Deus. E vê se realmente a palavra de Deus aprova isso. Se é isso que Deus realmente quer para a sua vida. Renúncia a si mesmo. Hoje temos dificuldade de falar de Jesus para as pessoas. Por quê? Há medo de ser rejeitado, medo de ser processado. Temos o medo de mostrar o amor, de falar isso é preto e isso é branco. Porque a lei. Porque ainda você está vivo. Cristo só pode viver numa pessoa que está morta. Porque Ele quer ser o Senhor da sua vida. Se Ele não pode ser o Senhor da sua vida, Ele não vai ficar discutindo para lugar na sua vida. Ou você é o Senhor da sua vida, ou Ele é o Senhor da sua vida. Pregar o Evangelho, que as suas boas obras sejam vistas, para glorificar o seu Pai que está no céu. E pregar o Evangelho não significa somente falar de Jesus. É demonstrar Jesus. Aí a pessoa mora num bairro e nem conhece o nome do seu vizinho. Ah, não, essas pessoas daqui são muito... como... Eu não sei o que é. Essas pessoas não vou mexer, não vou falar, não vou fazer nada. Eu vou na minha igreja, vou ter comunhão com meus irmãos. Isso é suficiente. Isso é suficiente? Deus não ama seu vizinho? Ele não quer salvar o seu vizinho? Ele vai descer do céu para falar dele para o seu vizinho? O que queremos dizer quando falamos que Jesus Cristo está vivo? Quando você fala que Ele está vivo, isso significa que você aprova viva que diz que Cristo está vivo. Ele ainda está vivo porque Ele ainda vive em mim. E não foi um cara que morreu 2000 anos atrás e acabou, não. Agora Ele está vivo e eu sou a prova de que Ele está vivo. É por isso que quando você lê a sua Bíblia, o Novo Testamento, não é para tornar você mais eloquente, nem para você falar de boas palavras. É para você se tornar a pessoa que você foi chamado para ser. E isso faz toda a diferença. Então, você quer vencer o adversário? Você quer vencer o inimigo? Vencer o inimigo está em 3 coisas. Conhecer o valor, o significado do sangue de Jesus Cristo.
fala a verdade e viver a verdade. E renúncia a si mesmo. Renúncia ao seu eu. Renúncia ao seu direito. Jesus Cristo tinha todo o direito de fazer o que ele quiser. Mas ele se humilhou, se tornou um homem, viveu como um pobre no meio das pessoas, amando as pessoas, salvando as pessoas, pedindo perdão para as pessoas que estavam perseguindo ele, que estavam matando ele. Amando. Seu marido pode não é crente, pode ser uma pessoa que não conhece a Deus, mas a palavra de Deus falou que através da sua vida você salvará o teu marido. Não é falar de Jesus, mas respeitando ele, cuidando da sua vida. Amando ele. E não espera que ele vai te honrar de volta, não. Não espera isso, mas continuando ele, amando. Porque o amor nunca falha. Eu sou a prova de que o amor nunca falha. E vocês que estão aqui são provas de que o amor não falha. Jesus Cristo te amou e conquistou seu coração. E você estava longe. Tem pessoas aqui que eram ateu, que nem acreditavam em Deus. Mas o amor de Deus conquistou o coração deles. Que a pessoa vê no menos sendo um ateu, rejeitando a Deus, ele me ama. Então, se você não renuncia a si mesmo, não tem vitória sobre Satanás. Se alguém quer me seguir, nega a si mesmo e carrega a tua cruz. Carrega a tua cruz. Tem uma última coisa que eu quero falar, é sobre a oração. Se você nega a si mesmo, isso significa que você depende de Deus. Você não pode fazer nada por si mesmo. E a oração é uma maneira simples e humilde de dizer para Deus: Tu és o Senhor da minha vida. Eu não posso fazer nada sem Ti. Eu não quero pensar. Eu não quero fazer nada. Nada. Sem Ti. Então, orar sem cessar faz sentido. Porque cada decisão, cada coisa, e quem tem uma vida de oração não age, mas Deus age no seu lugar. Então, esse bairro que você viu que está muito difícil de conquistar, de evangelizar, na verdade é porque você está tentando com a sua própria força. Você está tentando com as suas próprias forças. E você precisa se arrepender e renunciar a si mesmo. E falar: Deus, eu sei que você ama as pessoas aqui na Aldeia da Serra. Eu sei que teus planos para eles são maravilhosos. E você sabe que isso é a sua vontade. Ele quer que todos sejam salvos.
E aí você vai no seu joelho com a palavra, dizendo, Senhor, eu quero a aldeia da serra para ti. Ou eu morro, ou todo mundo converte. Se aquela viúva que foi lá diante do juiz, que era injusto e iníquo, conseguiu as suas coisas, que Jesus Cristo, Deus falou que ainda que Deus não responde os seus filhos que chora, que ora dia e noite, Ele não vai vir depressa para responder? Então agora, onde está o poder do inimigo? Onde está o poder do inimigo? Que Deus possa cada dia nos mostrar os seus caminhos. Ele diz na sua palavra que meus pensamentos são mais elevados. Meus caminhos não são os teus caminhos. Falou que você viu a altura do céu e da terra, meus pensamentos são mais altos que isso. Então, você quer conhecer os pensamentos de Deus? Você quer deixar de agir de maneira humana? Você quer conhecer o que está acontecendo no céu e refletir isso aqui nessa terra? E manifestar isso nessa terra? Você quer realmente servir a Deus? Renúncia a si mesmo. Renúncia a si mesmo. Vou dizer que não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. Porque há muitas opiniões, muitas pessoas que levantará contra você. E o Satanás mesmo sabe quando você toma tal decisão. E vai colocar as pessoas mais chegadas que você mais ama. Talvez você pode estar dizendo, mas eu já me converti com muito tempo, já renunciei a muitas coisas. E hoje Deus está falando com você ainda. Porque tem muitas coisas que você não consegue largar ainda. É tempo de você conhecer a Deus. A sua vitória está no sangue de Jesus. A sua vitória está na palavra do testemunho. Sendo fiel a Deus na sua palavra. E está no renúncia a si mesmo. Jesus Cristo não veio para reparar sua vida. Você não é um carro que fez um acidente, não? Aí levaram para a oficina. Não é o plano de Deus. Deus sabe que do homem não vai sair nada de bom. Ele veio para substituir sua vida. Por isso que ele falou, o eu já foi crucificado. Eu já fui crucificado. Então, se eu já fui crucificado, onde está o eu?
Porque não há reparação para o eu. Não há restauração para o eu. O lugar do eu é na cruz. Agora Cristo, sim. Porque Ele é a verdade. A verdadeira testemunha. A vida. Você quer saber? Você quer conhecer a vida? Você quer ter a verdadeira definição da vida? Jesus Cristo. Agora, quando você lê a sua Bíblia, você não vai ler para ter conhecimento teológico. Ou tornar um homem eloquente. Você vai ler o Novo Testamento porque você precisa conhecer essa nova pessoa que você se tornou. Você precisa conhecer essa nova pessoa que você é. Se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas, o eu. Vocês não estão aqui para assistir somente um culto de domingo. Você está aqui para conhecer essa nova pessoa que você é em Cristo Jesus. Aqui não é um lugar de entretenimento, eu não sei como é que fala. Sim. Aqui é um lugar de você conhecer quem você é, de aprender mais de Cristo, porque cada vez que você conhece a Cristo, você conhece a si mesmo. Cada vez que você sabe que Cristo vem para os pecadores, Cristo vem para os doentes, então seu lugar vai ser no meio dos doentes, dos pecadores. Cada vez que você sabe que Cristo veio para fazer a vontade de Deus, se você sabe que você não tem opção que é de fazer a vontade de Deus, duro ou não,